Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Olá, boa tarde a todos os telespectadores da TVI, começando mais um Telescópio, agora 12h32, estamos ao vivo, você pode assistir pelos canais da NET, 99 analógico, 8 digital, e também pelo Facebook, estamos ao vivo no Facebook, você entra lá e acessa pelo TVI Itapê. Também você pode assistir pela internet, www.tviitapê.com.br. Hoje, terça-feira, 16 de maio de 2017, recebo aqui no programa de hoje Marcos Silvério, vereador pelo PTB. Daqui a pouquinho vai estar chegando aqui o Marcos Tadeu, vereador pelo PSTB, onde foi uma sessão importantíssima. Né? Turbulenta. Tem muita coisa que está por vir ainda. Bem turbulenta. Bem turbulenta, a gente vai conversar sobre isso, mas muito obrigado aqui pela presença no Telescópio. Que isso, eu que agradeço. Boa tarde a todos aí e telespectadores. Vamos conversar um pouquinho aqui e agradeço de novo o convite. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí, Telescópio apenas começando na sua televisão. Volta já já. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio, agora 12h34. Hoje, dia 16 de maio de 2017. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente através da nossa central de atendimento ao telespectador, pelo telefone que vai aparecer aí na sua televisão. 35 27 80 99, 35 27 80 99 ou pelo WhatsApp 997840955. Repetindo, 35 27 80 99 ou WhatsApp 997840955. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Você pode assistir também o nosso programa pela internet. Você entra no Facebook, na nossa página do Facebook, que é TVI Itapê. Também você pode acessar depois o programa pelo YouTube. No YouTube também, TVI Itapê, só que você acrescenta o número 2 ali, já entra direto na nossa playlist aqui do programa Telescópio e também na programação aqui da TVI. Bom, agora sim, completo aqui o nosso programa de hoje. Eu já apresentei o Marcos Silvério, vereador pelo PTB, e agora chegou Marcos Tadeu, delegado, também vereador, pelo PSDB. Muito obrigado aqui pela presença aqui no Telescópio desta terça-feira. Bom, sessão da Câmara ontem foi uma sessão importante, né? Não sei se posso dizer assim, histórica, até devido, né, ao projeto, né, que foi encaminhado lá. Pedi para vocês, primeiramente, explicar sobre a sessão de ontem e sobre esse projeto aqui para regulamentar os cargos em comissão. Muito obrigado pela presença. Começa. Então, na realidade, a prefeita encaminhou, acho que no final da semana passada, um projeto que a gente já ouvia falar que ela iria encaminhar, regulamentando ou criando as 153 vagas de possibilidade de serem preenchidas por comissão. Na realidade, houve um processo judicial que corre no Tribunal de Justiça, que é
quase líquido e certo que esses cargos venham ser extintos pela Justiça. E todas as pessoas que estão nomeadas hoje nesses cargos teriam que abandonar, seriam alijados do cargo por força dessa sentença judicial. Para impedir isso, a prefeita está fazendo uma reestruturação desses cargos. Mas o que nos deixou assim, até entristecidos na realidade, é que hoje o momento que a gente vive e a importância de um projeto desse que mexe com a vida das pessoas, com o nosso cotidiano, não pode ser debatido em 2 horas de sessão na Câmara Municipal. Esse é o primeiro ponto que a gente foi contra. E também a gente acredita que hoje, com tudo que a gente vê no país, Fábio, com tudo que a gente vê, hoje o que a gente mais vê é pais e mães desempregados. Isso de norte a sul, de leste a oeste, mas está encravado no coração da nossa gente, do nosso povo. Então, eu não sei se é hora de, se existiam antes, se existem hoje 153 pessoas comissionadas da Prefeitura Municipal, será que não era hora de, historicamente, aproveitar a oportunidade e reduzir o tamanho da máquina pública e tentar preencher esses cargos quando necessários através de um efetivo concurso que dê realmente direito a todas as pessoas concorrerem de igualdade? Mas a forma como foi feita, inclusive, não nos permite nenhum tipo de debate. Por sorte, a gente conseguiu se mobilizar, alguns vereadores, a gente conseguiu aí ganhar pelo menos uma semana para discutir com a sociedade. O projeto tem que ser analisado, eu entendo que sim. O projeto ele tem que existir devido... Exatamente, ninguém é contra. Irregular, né? Como vão estar irregulares, como esses cargos, provavelmente, as pessoas já estão nomeadas, a sua grande maioria das pessoas já estão nomeadas. Mas a tendência é que num curto espaço de tempo o Tribunal de Justiça acabe com esses cargos. E acabando o cargo, acaba a função, acaba a nomeação e as pessoas, a prefeita deixa de contar com esse grupo de pessoas que ela escolheu de confiança dela para administrar. Isso nós não contestamos, ninguém aqui está endemonizando ninguém. O que a gente não concorda é que esse debate seja feito em 2 horas de sessão da Câmara, sem que ao menos os vereadores tivessem muitas vezes tempo até de analisar com critério o projeto. Tinha 200 folhas, né? 200 E a gente queria promover esse debate com o funcionalismo público, porque envolve o funcionário público. A gente queria promover com as comunidades de bairro, nós queremos promover esse debate com a sociedade, para a gente tentar chegar ao próximo do que é o ideal. Será que hoje a gente tem que preencher todos esses cargos que já estão preenchidos? Será que não dá para tentar economizar num cargo ou outro e ajudar a administração a economizar? Agora, ao mesmo tempo... Deixa eu só fazer uma acréscimo nessa conversa, doutor. É o seguinte, a questão dos cargos comissionados. É importante, são pessoas de confiança que ajudam. Não é nem questão. O prefeito não consegue administrar se não tiver isso, não fica refém do próprio funcionário, tem tudo isso que conta. Qual é a grande questão que se pesou? A grande questão foi o seguinte: o projeto chegar uma semana, no meio de uma semana, e numa segunda-feira, poucos dias depois, eu tenho que dar um parecer, votar a favor da urgência do projeto. Mas realmente precisa de urgência porque existe um prazo legal para se responder. A culpa é nossa do Legislativo ou é do Executivo que mandou de última hora? Isso aí podia ter sido mandado antes. Essa foi a questão que nós estamos a minha contestação vem em cima disso. Eu achava que isso aí tinha que estar antes, para me ter um prazo hábil para ler, que foi até um comentário que eu fiz com você fora do ar, que é o seguinte: eu não sou formado em Direito. Você entendeu? Então eu vou ter que pegar aquilo lá, são 200 páginas, eu vou ter que ler parte por parte, tentar entender o que eu não entendeu e procurar alguma pessoa que seja da área para poder me explicar o que está certo e o que não está, para eu poder voltar a sugerir, questionar e não chegar a me jogar um projeto de 200 páginas na minha mão e falar assim: aprova a urgência e amanhã você vota para... Não é assim que funciona, entendeu? Eu quero ter o direito de poder, como o doutor falou, ir atrás das pessoas que conhecem, poder falar com a população em si, o que vocês acham disso, qual a importância. Tem que ser discutido. Não pode ser um negócio que do dia para noite eu vou votar. Esse foi a minha contestação, e eu não entendo por que a maioria dos vereadores votaram a favor, tá? Porque eu acredito que, não vou falar todos, mas eu acredito que boa parte não conseguiu ler inteiro 200 páginas no final de semana.
Né? Então isso Porque que me incomoda. eu particularmente falando, Fábio, eu acho assim, a proporção hoje pela lei, e ela está tentando manter essa proporção, é que desses cargos nomeados, 70% sejam de livre nomeação. Quer dizer, eu pinço da sociedade as pessoas que eu considero úteis ao meu mandato, né? E as trago sem nenhum outra opinião que não seja de cunho pessoal ou coletivo do grupo que hoje administra a prefeitura. E 30% são necessariamente dos funcionários públicos. A gente queria aproveitar esse momento e fazer esse debate. Será que não é momento da gente aumentar o percentual e valorizar os funcionários públicos municipais? Porque não tem quem conheça melhor a máquina que o próprio funcionário público. Essa é a grande realidade. Até porque eles vivem ao longo, da grande maioria, ao longo dos 30 anos dentro da prefeitura. Eles não se revezam de mandato em mandato ou de nomeação em nomeação. Então eu acho, na minha opinião, esse é um debate que não sei se a gente vai conseguir fazer, se a gente vai ter tempo para isso, porque os vereadores não nos ajudaram, né? Não tem tempo. Alguns dos vereadores não nos ajudaram. Mas seria importante fazer esse debate, porque o funcionário público, muitas vezes ele é taxado disso e daquilo, mas também não tem recompensa nenhuma, Fábio. Ainda não foi para a Câmara o projeto de aumento dos funcionários, mas você vai ver, não vai passar, não é crítica. Eu acho que a situação realmente é difícil econômica. Mas como nós vamos dizer que nós estamos criando, porque a partir do momento que se extingue o cargo pelo Tribunal de Justiça, se recriar, nós estamos criando o cargo. No termo correto não há outro. Então, a partir do momento que a gente cria cargo e de repente o funcionário público vem aí com 4, 5% de aumento, gera um desconforto na máquina. Era esse debate que a gente queria tentar produzir com um pouco mais de tempo, com a responsabilidade de não prejudicar o bom andamento da prefeitura. Né? E a questão da urgência, que ontem que foi votado foi a urgência, né? A gente votou a questão da urgência. E quando você vota a urgência, você diminui esse prazo, entendeu? Você tem um limite máximo. Então você não pode pedir vista. Não conseguiu derrubar a urgência. Não, aí derrubou a urgência. Aí a vista foi pedido pela comissão, porque daí o vereador não pode pedir vista. Que não pode ser individual. Isso, nesse caso, por ser de urgência. Por ser de urgência. É, pela exatamente. comissão. Entendeu? E a questão cai no seguinte, né? Que nem nós temos, né, os comissionados hoje que estão lá, eu conheço, não conheço todos, mas alguns a gente conhece. Eu conheço comissionado que está trabalhando até mais do que devia. Os caras não tem hora para ir embora, não tem hora para chegar. Entra às 6 horas da manhã, sai 10 horas. Os caras estão trabalhando. Já ouvi falar eu não estou questionando nem um pouco a questão do funcionário em si. Acho que, como o Marcos Tadeu, a gente tem que valorizar o funcionário público que já é concursado também, mas não estou questionando nenhuma dessas questões assim. Eu estou questionando o seguinte: primeiro, para mim votar, eu quero ter conforto. Eu quero ter certeza de que eu estou votando pelo bem da população. Eu só entrei como vereador para isso. Quem me conhece, quem votou em mim, ou quem não pôde votar em mim, mas acredita no que eu faço, sabe que a minha função era só essa. Agora, eu vou votar num projeto sem ter tempo hábil para mim poder estudar realmente e poder... Isso me incomoda. Agora, claro que a prefeita tem direito de escolher a equipe dela, né? Isso acho que qualquer país, não, qualquer isso é democracia correto, precisa. Eu tenho que ter do meu lado alguém da minha confiança. Claro. Né? Como uma empresa, por exemplo, no caso a diretoria. Exatamente. Mas sempre, como em qualquer empresa, tem algo a se pontuar, a se corrigir, claro. entendeu? Mas a gente espera que pelo menos nesses 6 dias, a gente consiga traduzir um pouco, né? A gente fala em empresa, mas está tratando porque até o próprio jurídico mais ainda. De toda a sociedade. Até o nosso próprio jurídico da Câmara encontrou algumas falhas, alguns erros no documento. Existem apontamentos. Ele já até apontou pra gente. Existem apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já dando conta de irregularidades no projeto. O setor jurídico da Câmara já propôs. Já apontou, não propôs, mas já apontou, como o vereador Marcos falou, algumas irregularidades no projeto. E aí, se a gente aprovar do jeito que está, é fatal que uma sentença judicial venha amanhã ou depois. Você está vendo, Bruno? E daí você me dá um prazo curto para mim poder conseguir avaliar e mandar alguma proposta para que seja... É difícil isso. Agora vamos supor que reduza, vamos supor, pela metade, né? Que é uma hipótese. Mas essas pessoas também vão ficar desempregadas também. É um nível drástico para quem está lá, né? Foi chamado para fazer parte do quadro da prefeita, de repente perde o emprego também, não é tão simples também. Assim, concordo com você, por isso que a gente tem que ter responsabilidade. Agora, o interesse maior
Na questão pública, é sempre o interesse coletivo. O interesse da população. Né? O maior sobrepõe ao menor, Fábio. Eu não posso manter alguém lá, porque para o meu grupo é bom, para o meu pensamento ideológico é bom, mas se de repente não produz nada para a sociedade. Por isso que está sendo Então, criado com as especificações Do que é cada um. e a população vai poder, através da transparência, ver, não, aquela pessoa é mesmo, ela tem... E faz isso, A gente não quer. importante. Até porque essas contratações, como você falou, também tem prazo de validade. Sim. Né? Ela pode durar 4 ou 8 se a prefeita se reeleger e manter a equipe dela. Isso eu digo a nível Brasil, eu estou dizendo. Né? Então, qual seria eu acho ainda o melhor de todos? Que as pessoas que hoje estão se preparassem, estudassem, que tivesse concurso público que é universal, né? Todas as pessoas têm direito a fazer, e dentro do processo seletivo, porque a vida é uma seleção, todos os dias nós fazemos decisões, né? Ao acordar nós decidimos se nós vamos para um lado ou para o outro, isso é todos os dias. Então essa seleção da vida é natural, e havendo essa seleção universal, a gente tem, pelo menos, como poder afirmar que os melhores é que foram selecionados. Sem nenhum demérito, eu não estou dizendo que tem funcionário público comissionado ruim ou bom, eu digo que o momento histórico precisa com que a gente mude um pouco esse pensamento. E não é aqui em Itapetininga, é nível estadual e, se possível, Brasil, para que a gente possa ter uma sociedade mais avançada no futuro. Essa que é o grande... Por coincidência ou por necessidade do destino, esse debate teve que se antecipar para Itapetininga. Mas eu creio que nos próximos anos esse debate também vai ser levado no esfera estadual e federal, como já está. Sorocaba também passou Sorocaba por esse já está processo. tendo, entendeu? Então, assim, aquele apadrinhamento político, aquela troca, muitas vezes, sabe, e não estou endemonizando ninguém que faz, porque faz parte do jogo, tende com o tempo a diminuir, Fábio. Porque o que a gente precisa é de eficiência. Esse é um dos processos, um dos princípios básicos da administração pública. Né? Então, e a valorização do funcionário público eu acho fundamental. Não sei se eu penso assim por ser funcionário público, né, do Estado, mas eu acho que era a hora. Né? E agora vocês vão ter uma conversa com a prefeita? Vocês, Então, como que vai ser feito isso? Funciona assim. Eu nunca fui vereador, primeira vez que eu tô, e eu tô vendo uma coisa que acontece com a prefeita que eu não vi em conversas em outras situações. A prefeita costuma, assim, chamar os vereadores para discutir várias questões antes dela mandar o projeto. Ela apresenta ideias e tal. Sobre esse assunto não foi feita reunião nenhuma, simplesmente apareceu o projeto e Eu aprova. acho, Vocês acham que faltou? ouvimos dizer que ela conversou com o outro vereador, mas conosco, isolado, pelo menos, não foi eu chamado todos nós como foi feito das outras vezes. Não estamos sabendo. Vocês acham que poderia ter uma reunião e o jurídico com os Eu acho que vereadores você tem que ter explicar sido se vai ser discutido assim, antes. assim, Você tem que assado? ter tido um prazo, Fábio. Você tem que ter vindo antes. O jurídico nosso apontaria algumas coisas pra gente estudar. Nós montaríamos a ideia, voltaríamos a conversar com ela, ó, prefeito, isso aqui não pode ser assim e tal. Arrumaria de novo. É assim que funciona. Para o negócio poder sair certo. E não joga na tua cara e fala, aprova. Não é assim. Não, e assim, Não dá certo. o final de tudo, e parece que as pessoas não querem entender, porque na realidade, na minha opinião, é não querer entender. Porque entendem, são inteligentes o suficiente para entender. Não é possível que o fim comum é um só. É o melhor funcionamento da administração pública e a melhor prestação de serviço para o munícipe de maneira mais eficiente e mais barata. É isso que todo mundo quer. Então, se a gente quer a mesma coisa que fulano quer, então para que ter esse embate muitas vezes que um diálogo pode acontecer? Eu quero já dizer de antemão, não sei se vai entrar nesse assunto, mas assim, o Marcos Tadeu, o Marcos Silvério, o Bispo André Bueno, não sei o que, é oposição. Eu quero dizer como nós somos oposição, Fábio. Isso eu estou até falando que eu vi agora de manhã. Eu e o Marcos Silvério somos próximos hoje de um deputado que hoje é chefe da Casa Civil de São Paulo, Samuel Moreno. Nesse meio tempo, nós já estamos levantando para a Prefeitura algo em torno de R$700 mil em emendas para que possam ser compradas novas ambulâncias. Nós estamos vendo, junto com a Prefeita, um investimento, a gente está tentando na Casa Civil, um investimento para a reforma de um prédio para fazer uma grande feira do produtor rural. Marcos, são mais coisas aí de 300, 400 mil, já vai para 700 mil. E tem um projeto que a gente que está correndo pela Prefeitura Paralela do Estado, da ordem de quase de R$2 milhões. Você acha que quem está preocupado com tudo isso, porque simplesmente não concordou num item ou naquele, é taxado de oposição?
Então eu começo a crer que aquele princípio da impessoalidade, né, que é o princípio basilar do direito administrativo, quer dizer, eu não trato a prefeitura enquanto a prefeita Simone, a prefeitura enquanto instituição, né, porque na realidade é de todos, não existe a prefeita hoje em dia, existe um organismo municipal que tende a nos dirigir e nos organizar para que a gente consiga ter um desenvolvimento social, cultural, esportivo da melhor qualidade possível. Então, para que até não paire dúvida, desculpe invadir a seara, né? É isso mesmo, o programa tem esse espaço mesmo. É importante que se diga isso. Né? O que nós temos é a liberdade e, quem sabe, não sei se o termo correto seria esse, a coragem, de muitas vezes dizer não para coisa que no nosso coração muitas vezes não está correto. Você acha que a política moderna, a política dos dias atuais, você não consegue ser só oposição ou só situação? Tem que ter esse equilíbrio. A hora que o político, né, no caso de vocês, fala, não, isso aqui eu não concordo, mas isso aqui eu já concordo, eu vou apoiar. Parar com aquela rixa, não. Então, na verdade, eu posso dizer para você que eu não tenho visto isso. É o que o doutor falou, o pessoal tá falando. Cara, eu não tenho visto isso. O que eu acho que é correto, eu aprovo. O que eu não acho correto, eu não aprovo. Eu acho que eu tenho que ter aquela questão dessa parcela da população que acreditou no meu trabalho e eu defendo essa ideia. Se a ideia que você está me mandando vai contra esse princípio, eu tenho que defender esse princípio. Né? Eu não posso me entregar... Então eu vou defender o princípio, que é essa história... Voltando a falar da questão, eu não estou nem um pouco contra o projeto que foi mandado. Eu estou contra ter mandado de urgência e eu não ter tempo de ler. Como que eu vou explicar para a população de que eu estou aprovando um projeto que eu não vi? Não é certo. Agora, só é questão não, mas vocês trabalham com a prefeita. É simples ver, essa semana passada a gente trouxe os coreanos. É um trabalho que a gente tem há muitos anos. Você sabe, eu envolvi o Marcos Tadeu junto comigo, porque eu precisava de um parceiro para a gente mexer. O doutor Marcos Tadeu, os coreanos adoraram ele, porque eles adoram a área da segurança pública, o doutor é delegado e tal. Então, o contato é muito grande. E a gente está junto. Nós vamos lá, antecipamos as coisas e trazemos para a prefeita poder receber, que é o que ela fez. Que a recepção que a gente teve a última vez, essa última vinda dos coreanos para cá, foi semana passada. Pô, foi super legal. A prefeita acompanhou em todo momento, tudo junto. Nós estamos trabalhando em equipe. Quer dizer, quando se fala nessa busca por geração de emprego, nós temos que tirar o chapéu não só para a prefeita Simone, mas para a equipe dela. Ajudaram em tudo, né? Tudo o próprio que a gente Guilherme, precisa. que é secretário de governo, a Cristiane, no dia a Cris, no dia da chegada dos coreanos aqui, foi assim, fundamental, você entendeu? Se mataram. Então, assim, o que a gente tem que perder é essa mania, assim, que existe um Deus que é bom e uma pessoa que é ruim. Não é assim. Eu gostei muito da sua posição. Eu acho que hoje a vida é flutuante. Os pensamentos são, muitas vezes, então tem hora que a gente vai achar melhor, tem hora que a gente vai achar pior, tem hora que nós vamos aplaudir, tem hora como agora que nós estamos, assim, de certo modo descontentes, mas se todos tiverem a maturidade para entender que o que nós queremos é melhorar a vida da população, sobremaneira a população mais pobre, mais carente, mais sem voz, ia dizer que a gente combateu o bom combate e que a gente cumpriu o nosso mandato enquanto vereador e as pessoas enquanto secretários, enquanto prefeita municipal. E não fazer oposição por fazer oposição ou ser situação isso não tem sentido. Eu fui vereador nos últimos 4 anos. Não tem. Notório, todo mundo sabe. Acho que foi um dos momentos mais conturbados da política nos últimos tempos, né? E nem por isso, muitas vezes, me arrependendo de alguns atos depois, porque a gente faz e se arrepende, isso é o que faz a diferença do ser humano em relação a todos os outros entes, né? Que a gente tem a capacidade de aprendizado, e nem por isso eu fiz oposição ou deixei de ser oposição quando tinha que ser. Mesmo muitas vezes sendo amigo pessoal do prefeito de Fiore, os embates mais sérios que teve na Câmara, eu participei sem me ausentar de nada. Porque no fundo, é questão de ótica, Fábio. Não é dizer que eu sou mais inteligente ou meu pensamento é melhor que o seu. Eu estou vendo sobre um prisma que muitas vezes eles não viram. Ou muitas vezes eles estão vendo sobre um prisma que eu não vi. Então esse debate, essa construção de ideias, a democracia do ponto de vista de sentar, ouvir e a gente entender muitas vezes que o pensamento deles é melhor que o nosso, faz parte do jogo. Isso eu acho que você falou de uma maneira como você sempre fez, muito inteligente. Vou aproveitar essa sua fala aí para levar para a minha vida.
Mas eu acho que hoje em dia tem que ser assim, né? Tem que ser, tem que ser maleável. Porque né? a transparência também é fundamental. Você tem que, realmente, transparência, você tem que apresentar propostas viáveis, né? Eu tava até falando dos coreanos lá, né? O doutor Marco falou, pô, o pessoal da prefeitura. Na verdade, anos atrás eu tentei trazer uma empresa, todo mundo sabe dessa história que não deu certo e tal. E a recepção que a gente está tendo, que os coreanos estão tendo aqui hoje, com a administração da Simone, né, com a parceria nossa e a administração da Simone, eles estão adorando. Eu recebo elogios. O cônsul me ligou 11 horas da noite. Pô, Marquinhos, o empresário adorou Itapetininga, tal. É só isso aí. Quer dizer, essa fomentação de que está sendo bom vai facilitar para que algum empresário queira investir em Itapetininga. Isso é muito bom. Isso está vindo por quê? Porque a Simone e a equipe dela estão sim empenhados em ajudar. E isso é excelente. Daí cai uma coisa que eu vi uma foto no Face que eu coloquei lá. Eu não lembro quem foi agora, se tava a foto eu e a Simone, né? E os coreanos. Eu Marcos Tadeu, Simone, o aluno escreveu embaixo assim: prefeitura mais Câmara igual sucesso. E é verdade. Quando a gente trabalha junto, em conjunto, pelo bem da cidade, a Câmara trabalhando junto com a prefeitura, tende só a crescer. Né? Então esse conflito, como você perguntou, de questão oposição à prefeitura, oposição ao mandato, isso não pode existir. Né? Eu posso ter oposição, eu posso ser contra aquele projeto específico, aquela situação específica, aquele problema, eu sou contra. Pô, por que você fez isso e não fez isso? Porque eu acredito que isso aqui é melhor. Né? Mas oposição à administração você não pode ter. Hoje em dia isso não prevaleceria, acho que em lugar nenhum mais. Né? Só dando crédito a quem escreveu isso, né? Que ontem até você comentou isso, ela foi a Angela Hartz que escreveu. A Angela Hartz. Eu queria até mandar um abraço à Angela, que eu sei que ela está nos assistindo. Ela escreveu, ela é muito atuante, né? E ela escreveu isso, é isso aí. Outra coisa importante, aproveitando a fala do Marquinho, é que pelo menos nós, e acho que uma boa parte, ou quem sabe todos, né, da Câmara Municipal hoje, não faz parte de grupos políticos. Não, né? não é. Tanto eu como o Marco, nós não crescemos em nenhum grupo político. Né? A minha responsabilidade, eu costumo dizer assim, o meu grupo sou eu mesmo. Né? E também, principalmente nas prefeituras, nas cidades, as pessoas, eu posso estar enganado também, não enxerga mais pelo partido político. Enxerga pelo que a pessoa fez. Eu voto na pessoa, né, Fábio? Ou estou enganado? Não, eu acredito. E vocês acham bom isso ou você acha importante? Antigamente você tinha voto de partido, hoje é muito pouco voto de partido. Ou você acha importante que fosse mais fortalecido? Eu acho que a gente tem que fortalecer os partidos. Também. Só que tem um detalhe, nós não podemos viver num país onde nós temos 35 partidos políticos e mais 50 correndo por fora para serem legalizados. Eu acho que para fortalecer o partido, você tem que ter 4, 5 ou 6 partidos no máximo, com correntes ideológicas bem definidas, como era antigamente, né? Na época mais antiga, tinha o MDB, a Arena, então, quer dizer, de acordo com o meu pensamento ideológico, eu me filiava num ou no outro partido. Eu acho que isso pode ser um caminho mais para frente. O que não dá mais é para viver num país onde nós temos 35 partidos, Partido da Mulher, Partido Corinthians, apesar de eu ser corintiano, vamos dizer, né? Então, assim, que leva dinheiro público porque recebe verbas públicas, né? E que acabam, de certo modo, pelo vazio, né? Ideológico que tem, acabam até esculhambando e acaba fazendo isso, que as pessoas votem nas pessoas. Dificilmente você perguntar para um eleitor meu que não seja assim ligado na política ou no vereador, vai saber o partido que eu sou hoje em dia. Ele vota na pessoa. Como você e na verdade, e daí tem uma questão que é engraçada, porque é o seguinte: nós somos votados, como você acabou de falar, vota na pessoa. Só que nós somos eleitos pelo partido. Olha para você ou olha para... Por que nós somos eleitos pelo partido? Nós somos eleitos pelo partido porque é o seguinte, porque o meu voto me dá à frente do meu partido. Então eu fui eleito pelos votos de todas as pessoas do meu partido. Na verdade, a nossa coligação. Você entendeu? A coligação nossa é a mesma. Eu, Marcos Tadeu, Marco Carneiro, estamos na mesma coligação. Fomos eleitos. Eu, Marco Carneiro, Jorge Cândido e o Dr. Marcos Tadeu. Nós fomos eleitos pela mesma coligação. Quer dizer, o voto dos outros candidatos da nossa coligação que fez com que nossa coligação elegesse 4 vereadores. Você percebe? Então, daí que vem a história que ele falou, da importância de entender o voto do partido.
E que é difícil de entender, para grosso modo. Eu só vou entender, acho que entendi. Depois que eu entendo. Essa lógica. É difícil a lógica. Vamos, telefone As pessoas 35. não entendem. Não entende, A gente complexo. também não entende. É bem complicado. um jogo ali Tem uma conta, toda É uma fórmula até matemática, né? tem Que uma forma define. específica para isso, é difícil. Vamos para o telefone 35 27 80 99. Alô? Fábio Oliveira, Xará. Boa tarde. Tudo bom, Xará? Fábio, presente aqui no Telescópio. Muito boa tarde. Eu queria parabenizar o meu amigo, o vereador Marcos Tadeu, que sempre nos atende. E aqui é Marcos Tadeu, né? Na delegacia, doutor Marcos, é meu amigo e sempre está nos apoiando aí nos projetos, nos ajudando muito. E pelo trabalho social em frente à nossa diocese, principalmente pela minha igreja, a matriz Nossa Senhora das Estrelas, no qual ele é atuante. E um grande abraço também ao outro vereador e o Marcos Tadeu. Marcos, vou arrumar uma gilete para fazer essa barba. Verdade, viu, Fábio? Um grande abraço para vocês aí, viu? Viu, Fábio? Eu queria agradecer você. Quando os amigos falam da gente, a gente tem que levar sempre, né, que os amigos... Fábio é um grande amigo de infância, um grande músico, meu companheiro de comunidade ali na Igreja Nossa Senhora das Estrelas. É uma pessoa assim muito que se preocupa muito com o próximo, então eu queria agradecer e aproveitar, Fábio, que você me deu essa oportunidade de contar um segredo. Se o Marcos não me liga agora meio de 15 me lembrando que eu tinha aqui, eu tinha me esquecido completamente. Então eu estava no meio da rua, foi virar o carro e vim para cá. Então se eu não tô tão bonito assim, é falta de preparar então, melhor. Já que o Marcos Tadeu falou isso também, eu sou obrigado a dizer que eu estava na minha mãe quando minha esposa ligou: Marquinhos, você tem entrevista agora. Eu não... aí eu saí ligando já pro doutor, estamos atrasados. Levei um susto, falei, nossa, é hoje, cara. Vamos correndo. Temos mais telefone aqui, o Samuel cabe nos avisar, então vamos lá, telefone... Alô? Alô? Alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde, dona Isabel? Oi, Fábio. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, boa tarde, tudo em ordem, Tudo senhora? bem. Tudo bom. Eu tenho que ligar mesmo e conversar com os Marcos, com os dois Marcos. O Marcos Tadeu já velho de guerra. E o Marcos Silvério já está também... Deixou de ser calouro, já é. Mas estamos aprendendo ainda, tem muito para aprender. Tá, como eu disse outra ocasião, ele e o Dr. Mário Carneiro estão saindo muito melhor do que a gente esperava. Obrigado. Muito melhor mesmo. Eu quero dizer o seguinte, essa noite, a noite passada, eu assisti, como de praxe, eu assisto do começo ao fim a sessão da Câmara. Legal, excelente. É bacana. Devia ser comum isso a toda a Todas as população. sessões da Câmara. Se eu perdi umas 2 sessões nesse ano, foi por algum outro problema muito grave, mas eu não deixo de assistir. Fiquei muito satisfeita com a posição dos dois e dos demais, né? Que optaram pela não aceitação da urgência do projeto. Eu achei muito certo. Muito certo. Eu gostei muito. Olha, eu não sou muito fã assim do pastor André, mas gostei muito do que ele falou. Foi coerente, falou, mas a verdade mesmo que precisava ouvir. Gostei bastante dele. E dizer a vocês o seguinte: chega de andar com o pirinho na mão, implorando prefeitos, independente de quem seja. Vocês são autoridades, vocês foram eleitos pelo povo, vocês têm que lutar pelo povo. Agrade a quem agradar. Não existe esse negócio de oposição. Vocês não estão se opondo a nada, vocês estão fazendo o certo, o correto, em prol daqueles que confiaram em vocês. Não existe partido e não existe vereador, esse ou aquele. Existe uma Câmara que tem que ser coesa para que se trabalhe e se solucione o problema de um todo, não de um só. É um absurdo o projeto que ela está querendo que vocês aprovem. Eu estou confiante em que vocês não vão aprovar, vocês vão tentar mudar esse projeto. Porque senão, o que é isso agora, pelo amor de Deus? O que significa um trabalhador ganhando, uma pessoa que trabalha numa escola, o estresse de trabalhar com criança é imenso,
ganhando 900, nem R$1.000 por mês, e vem lá um comissionado para ganhar 4, 5 mil por mês. Gente, é assim do mundo. Não tem explicação, não existe explicação, não existe lógica para isso. Qualquer pessoa, por menor capacidade que tenha de entendimento, de inteligência, está vendo que está errado. Então, olha, eu gostei muito de vocês. Parabéns. E olha, continuem assim. Independente. Eu tinha minhas dúvidas com relação a Marcos Tadeu. Eu achava que ele nunca iria ser, porque ele é muito da paz. Ele é muito tranquilo. Eu falava, esse homem nunca vai enfrentar a prefeita. E ele está enfrentando. Ótimo, ótimo, ótimo. Obrigado, eu estou muito satisfeito. Ele sabe do compromisso que ele tem comigo. Ele sabe. Lógico. Particularmente, assim, porque além da gente ser Deus, ele é meu amigo. Mas vou dizer uma coisa, eu estou satisfeitíssima. Obrigado. Continue trabalhando. E outra coisa, pense no povo, unicamente no povo, independente se votou em você ou não. Exatamente. Você está lá representando. Vocês têm um salário X, que é o povo que paga para vocês trabalharem para o povo. Então, pronto, vamos esperar que esse projeto não passe, vamos esperar que esse projeto seja muito bem analisado, porque é o crime da mala. Se uma coisa disso acontecer, olha, eu vou dizer, acabou o crédito. Como acabou o nosso crédito no Lula, naqueles que a gente um dia acreditou, vai acabar o crédito em vocês. Isabel. Tá bom? Um abraço muito grande aí e olha, deixe a cachorrada latir e continue com a caravana. Vai andando com a cachorrada late, a caravana passa. Boa sorte para você e Deus abençoe. Obrigado, Isabel. Eu queria agradecer pelo elogio que você me fez. Né? A gente realmente está lá para representar o povo e essa é a bandeira que eu uso. Inclusive, eu estou de portas abertas para qualquer proposta, qualquer projeto. É lógico que se vai me jogar a população me jogar um projeto, eu vou dar uma analisada, ver se é coerente e se é viável a várias a população. Mas a gente está de portas abertas, sim. E a questão como você comentou do Dr. Marcos Tadeu, né, de enfrentar a prefeita, eu não vejo desse jeito, Isabel. Eu acho que a questão não é nem enfrentar, a questão é me posicionar. Se eu acho que isso está errado, eu não vou votar a favor e ponto final. Se eu tiver que um dia ficar sozinho contra, eu vou ser contra. Se eu tiver que estar sozinho a favor, eu vou ser a favor. Eu vou defender os ideais que eu acredito que sejam em benefício da cidade. Sempre vai ser essa meu passo. Eu queria agradecer, né, as palavras da dona Isabel e dizer que ela é muito sábia, viu, Fábio? E ela tem uma particularidade que falta para o nosso povo, que ela é muito proativa. Né? Ela participa e ela dá as opiniões, que não é fácil, tem que ter coragem muitas vezes para dar essa opinião. E não pense que ela tem outro interesse a não ser tentar produzir o melhor debate pela sociedade. É uma pessoa assim que eu acho que deveria servir de espelho para toda a comunidade, no sentido de que o que a gente precisa é ouvir a voz do povo, ouvir o que a rua está nos dizendo, para que a gente possa traduzir isso na Câmara. Porque muitas vezes a distância entre a gente e o povo faz com que a gente escute errado e acabe votando errado. Então o que ela falou é verdade. Né? Muitas vezes os cachorros vão latir, mas a gente tem que ficar com a caravana, que a caravana é o povo. Eu acho que a gente tem que... E penso que todo mundo é assim. É questão só de naquele momento histórico, a pessoa vê de um jeito, a gente vê do outro. Eu acho que é questão de visão. Né? E realmente eu sou muito de paz, Fábio. Então, até meu pai brinca, né? Falou esses dias pro Codorna, brincou com o Codorna. Até para brigar, eu sou calmo. É difícil me tirar do sério e falar mais alto, né? De repente, a hora que dá um... sim. Quando é beira o absurdo também não dá, né? Entendeu? E vai cansando a gente certas coisas, né? Então, Itapetininga tem que sair desse provincianismo, né? A cidade cresceu, a gente esperava e espera que a Simone seja essa pessoa que vai conduzir a Itapetininga numa cidade mais moderna, mas tem que mudar. Infelizmente, tem que mudar o jeito de todos nós de fazermos. Né? Essa questão de urgência, até teve um comentário antes que ele falou assim, e a questão da urgência? Todos os projetos vêm com questão de urgência? Não, todos. Tudo é urgência, tudo é urgência. Então, aí eu fico me questionando no seguinte. Eu fico me questionando no seguinte, Fábio. É urgência por quê? É urgência porque surgiu de repente do nada esse problema que nós temos que resolver? Ou é urgência porque o jurídico da prefeitura demorou para fazer o papel e ele manda pra gente de última hora? Entendeu? Não tem sentido. E muitas vezes nem é urgência. Tem projeto que nem é urgência. Não é urgência. A gente pede por urgência, porque precisa.
Tá errado, cara. Tá lá, a urgência é questão de... Né? Agora tá lá tudo é urgência. Então já passou a ser... já não é mais exceção, é a regra. A regra é ser urgência, a exceção é se não for urgência. Então é isso que incomoda a gente, porque quando vem com urgência, dificulta o meu tempo para mim poder ver, analisar o que está sendo votado e poder votar com coerência sem a favor contar, da população. Sem contar, né, votando a esse projeto, né, que toda a situação foi feita para que votasse e resolvesse tudo amanhã mesmo. Ontem, desculpa, ontem mesmo. Nós já tínhamos sido notificados até para uma sessão extraordinária. Então, ontem realmente foi uma vitória importante, apesar de não ser da maneira como a gente queria, mas ainda conseguimos ganhar um prazo. Agora tem mais uma semana, prorrogável para outra? Por mais uma semana, Vocês acreditam que vai ser prorrogado por mais uma? Nós esperamos, né? Pelo regimento interno, mesmo em regime de urgência, a gente tem até 30 dias para votar. E a gente gostaria de fazer uso desses 30 dias para poder ouvir as pessoas. De repente, até para chegar à mesma conclusão que a prefeitura chegou. Não é um embate mas é assim, aí a gente tem embasamento, saber o que está falando, e a gente saber que a gente de tudo a gente está pegando a melhor tradução daquilo que a população quer para aquilo. Isso que eu acho que é fundamental. Entendeu? A gente tem intervalo, mas vamos para o último telefone desse bloco aqui. Alô? Alô? Conhece o seu Manuel Silvério, conhecido? Seu Manuel, muito boa tarde aqui pela presença, filho dele aqui participando. Então, parabéns para os dois Marcos aí. E acontece o seguinte, eu estava na Câmara ontem à noite. Ele está escutando pela TV. Acho que tem que baixar um pouquinho só a televisão. Que eu vi aquela negociação, me nojei daquela turma que está assinando, sem ler. Eu queria pôr uma promissória lá para eles assinarem também. Eles saíram assinando, sem ler. Transtornado, Vitor. Tem que estudar o assunto. Então, eu vim embora. Larguei lá a cama e vim embora. Foi mesmo. É incrível aquilo lá, viu? Estão tudo se vendendo. Tchau para vocês. Isso aqui, do Manuel Silvério, participando sempre, tá bravo. Ele ficou bravo. Na verdade, ali, várias pessoas que estavam assistindo por outros motivos ali a sessão levantaram bravos com a situação, porque realmente entende-se que você não deve votar de urgência sem ter uma certeza do que está acontecendo. E ele ficou muito bravo, levantou, meu pai adora assistir a Câmara, levantou, foi embora, quando vi que era meu pai, foi embora. Por quê? Ele ficou bravo. Ele ficou bravo, tem suas razões, né? Ele não é uma criança mais, meu pai é vivido, já praticamente teve amizade e conheceu todos os prefeitos de Itapetininga, desde que ele... É só pensar de maneira, se você tirar a emoção e colocar a razão, eu acho que é muito fácil. Às vezes eu fico pensando, mas não é possível, será que eu e mais 2, 3 só que já... É um projeto que vai, dê o nome que der, vai reorganizar, mas, enfim, são 153 cargos que estão sendo criados ou efetivados na Prefeitura Municipal. Você acha que a gente, em 2 horas de debate, você acha que a gente consegue promover esse debate de maneira séria e devolver para a população o melhor resultado? Não consegue, é humanamente impossível. A gente não tem uma média, quer dizer, tem gente que vai ganhar, passando o projeto, 6, 7, 8 mil. Vai ter gente que vai ganhar 5 mil e tem gente que vai ganhar 900. Então, para a gente até ter o custo disso, quer dizer, tem uma série de detalhes que a gente queria. Não sabemos, porque até não dá se tempo for o de ver. caso, para bater palma se for certo, porque quando é certo, nós temos que bater palma e aplaudir. Né? Nós não somos levianos, né? Então, assim, o que nos chateou muito, até quero pedir desculpa ao seu Manuel Silvério, que a hora que ele estava saindo, ele veio conversar comigo, acho que eu nem bola dei para ele, Marquinhos. De raiva que eu tava, cara, da situação assim, falei, a gente não quer nada. Nós chamaram na reunião das pretas, uma reunião lá que eu vi, Vocês eu não peguei sair da reunião, se você olhar na câmera, parece eu jogando sozinho. A gente só queria lá, o direito de poder estudar. De poder estudar e entender o que realmente estava acontecendo, assim. Porque tem algumas coisas de antemão que a gente já vê, não tem muito sentido. Mas a prefeitura já estava esperando, já que tivesse... Né, para falar o português claro, a prefeitura fez o cálculo de quantos votos, desculpe se vai escandalizar ou não, mas a verdade é assim, a clara sensação que eu tenho, a prefeitura fez a contagem do número de votos que ela tinha dentro da Câmara Municipal, ela viu que passaria o projeto daquela circunstância e foi. É isso que foi.
E é isso que nos chateia, porque na verdade nós não estamos discutindo se tem maioria ou minoria, nós estamos discutindo a vida das pessoas que vão ser mudadas por isso. Algumas que poderão ser exoneradas e outras que vão, inclusive, perder o direito de concorrer a essas vagas, o que muitas vezes pode ser pior, mais cruel, entendeu? Mas, enfim, não é um erro também, não estou dizendo que é um erro da Simone, estou dizendo que tenham isso até como um desabafo. É um erro da política que está afastando as pessoas de bem dessa comunidade. É isso que está acontecendo, porque não tem lógica você não promover certos debates. A pessoa, por mais mediana que seja o pensamento, não vai conseguir entender que a gente tenha que votar em 2 horas um projeto dessa envergadura. Ok, chamar intervalo aqui, que já estourou esse bloco. Mas a gente volta já, não sai daí, conversando aqui hoje com os dois Marcos Tadeu e o Marcos Silvério. Marcos Tadeu pelo PSDB, vereador, e o Marcos Silvério pelo PTB. Não sai daí. Apoio Cultural. Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Ele mudou o nome do shopping. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio, agora 13 horas e 21 minutos. As empresas que apoiam culturalmente aqui o nosso programa são Bolsacreto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Nossa central de atendimento ao telespectador está à sua disposição para você entrar em contato com a gente pelo 35 27 80 99 e também pelo WhatsApp 997840955. Hoje presentes aqui no nosso programa Telescópio, os vereadores Marcos Silvério do PTB e Marcos Tadeu do PSDB. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto para falar sobre esse mês aqui do Maio Amarelo, importância, né, da conscientização da população, dos motoristas, em relação a Itapetininga, o trânsito, de uma maneira aí, né, geral, o que vocês acham? Melhorou? Falta muito ainda para melhorar? Os motoristas, enfim. Vou ser sincero que demora um pouco, né? Tem bastante coisa para ser revista. Inclusive eu fiz uma indicação, só para você ter uma ideia, tudo a ver com o trânsito. Fiz uma indicação e agora fiz um requerimento em cima da indicação que a prefeita não pôde acatar. Uma lombofaixa na Seu Cardoso, lá na escola, na rua de trás da crechinha. São quase 300 crianças de creche saindo, mais as crianças da escola Corina Caçapava Bart, passam ali, atravessam aquela rua que fica paralela, fica transversal ao Dr. Coutinho, que é da padaria São João. Sim. Todo o fluxo de movimento que vem centro-bairro, agora vem pela Joaquim Leonel e desce ali. Entendeu? Para poder cair na Venceslau Braz e subir. Todo o fluxo. Então, o que vem do centro, o que vem dos bairros de cima, cai tudo ali. O trânsito ali está absurdo. E a hora que as crianças saem, os vizinhos já falaram, caminhão freando em cima, carro freando em cima. Porque o cara que vai virar a esquina, ele é proibido subir. É mão que só desce. Então, ele só olha para cima, para a direita. E ele vira para a esquerda e dá de frente com a praça, onde as crianças estão atravessando, correndo para ir embora para casa. Então, o trânsito tem que ser revisto. Essa própria Joaquim Leonel, lá no cruzamento da avenida que desce para Belo Horizonte, lá esqueci o nome da rua lá, ali o carro para ali, fica uma fila enorme porque o trânsito ficou absurdo. Tá todo mundo vindo aqui, todo mundo descendo aqui. Quem vai para o centro tem que virar ali, quem vai vir para lá, e aquele cruzamento precisa um semáforo, precisa alguma coisa, uma outra atitude. Então tem muita coisa ainda que precisa ser revisto no trânsito. E a gente tem que contar que o trânsito aqui é complicado, porque nós temos aí quase 100 mil veículos numa cidade de mais de 200 anos. Né? Então a área central é um negócio muito complicado. E se a gente parar para pensar, Fábio, eu acho que da época do Tardelli, eu acredito que foram feitas as marginais, nenhuma outra avenida surgiu na cidade nova para deslocamento de trânsito, ou uma rua importante, né, nova, que mude um pouco o trânsito. Então é um problema difícil de ser resolvido. Muita reclamação, é um problema sério, uma discussão que acontece, assim, o pessoal, alguns taxistas, algumas pessoas reclamam, e é um negócio que eu acho que não dá para mexer tão simples assim. O centro ali na quinta-feira.
Ô, Marquinho, né, a feira e tal, mas a feira não tem como mudar, cara. A feira é uma coisa tradicional, Não, uma coisa tradicional, que várias famílias vivem daquilo. Tem um entendeu? projeto Então, de levar a feira mais pra praça ali, mas isso aí tem que ser Exatamente, tudo feito Então, no é tudo futuro. difícil, até a estrutura da praça tem que mudar tudo, não é tão fácil assim. Então é um negócio. E outra, vai ter as pessoas transitando, o trânsito fica perigoso. Né? Tudo. Eu acho que é muito difícil ali. E teve uma outra proposta também de colocar um pouquinho mais pra cá, né, as barracas e fazer só pra entrar ali na Silva Jardim também. Eu vou ser É sincero. muito difícil, Fábio, mexer na Muito feira. né? difícil, cara. né? Eu não mexeria hoje na se feira, você- cara. Eu não tenho é, coragem de fazer acho isso. que- Até porque muitas famílias vivem na. Nós somos uma cidade agrícola, então não preciso nem falar Agora, aqui. eu não sei também, atrapalha tanto assim o trânsito? Porque tá, Não sei, domingo cara, não. porque tá horrível de qualquer jeito. Né? Domingo não, porque domingo é um dia. Mas Não, em quinta-feira não tem. Eu posso dizer com um grande Você conhecimento, sabe, cara. Eu claro. moro na esquina da feira. Menos, né? Dizer que ali realmente na quinta-feira não modifica o trânsito, modifica. Não fica, com certeza. Mas se consegue, eu vivo sossegadamente lá. Não, um pouco de entendeu? picuinha, meio assim que ter o que falar das pessoas. Eu acho que jogar sei, a não culpa sei. do trânsito por causa Não, das do feirante, quintas-feiras não do pode, feirante não é desleal, né? Eu acho. nesse sentido. Mas eu acredito que o trânsito está tendo umas modificações boas, algumas coisas assim foram bem feitas até na gestão anterior. Agora, nessa gestão, está sendo estudado várias coisas, algumas mudanças boas, mas ainda tem muita coisa para melhorar, né? Temos Agora, mais- eu sou especialista em trânsito? Eu não sou. Então não adianta eu falar, muda essa rua. Eu falo, muda essa rua, eu não sei o que está acontecendo. Fica Temos difícil, né? telefone 35 27 80 99. Alô, Alô? Luiz Carlos Camargo. Muito boa tarde, obrigado aqui pela presença no Telescópio. Eu queria conversar com o vereador aí sobre a passagem aqui do BR aqui, que fizeram aqui, para desafogar o trânsito de caminhão aqui na Vila Máximo. Eu queria saber se a prefeitura vai fechar definitivo ali. Na onde será? Não entendi. Em relação- Você é, entendeu? pode Vila repetir- Máximo, pode repetir a pergunta? Vila Máximo já... Vila Mansa lá em cima, lá embaixo, né? Na marginal de baixo. Isso, tá o dizendo? DR, tem um Sabe- DR ali na... Eu acho que o senhor está querendo dizer, seu Luiz, ali onde iniciou ali uma abertura e parou? Será que é isso, seu Luiz? Isso. Eu acho que é ali onde, na realidade, ali na época ainda do prefeito Irã, ele tentou criar aquela alça de ligação da marginal você viu embaixo do com a Vila vai ser Máximo. liberado, vai ser com a liberado. Vila Máximo e coisa. Parece que vai ser liberado A realmente. prefeita tá com ideia de terminar assim ali o projeto. se comoveu. Acho que ali vai Que ser é muito importante importantíssimo. de A ligação. abertura Aquilo é também do importantíssimo, Cortez cara. ali foi importante. Eu achei que foi bom também. Ele viu, estava, Fábio? inclusive, até abandonado, com lixo. Eu falo pra vocês que havia um outro lugar que eu acho... Outra coisa que tem que abrir urgente é aqui. Esse aqui embaixo da avenida nossa Isso aqui. aqui nós temos que final abrir da- urgente, Fábio, porque... Cara, fechado fechou Até pra num bicicleta ponto. agora, né? Não, fechou num ponto com aqueles trilhos de trem que não passa nem moto. Ah, mas a moto é proibido passar. Tá bom, daí o policial tá lá com a moto atrás do cara, o cara atravessa ali, ele larga a moto e corre pé atrás do cara. Não, e não é Tem só lógica. isso. Ali já tá... Ali, Tem que né? abrir a rua ali, tem que ser aberto a rua. Ali Você tem que abrir espaço pra vila poder passar pra cá. ali você já tá é um louco. conhecido ponto de tráfego, esse corredor. Também. Casos de estupro já tiveram ali. Sim, então sim. Aí eu acho que tem que abrir para Tem que abrir. Tem que dar um jeito de abrir aquilo ali urgente, porque E é o acho seguinte, importante essa- você quer ir pra qualquer vila de cima, ou você vai lá por trás do shopping, ou você tem que ir lá pela CEAGESP. Então, foi falar em CEAGESP, o barracão ali, né, da abandonados. da FEPASA, né, antiga FEPASA, FEPASA. é. Nunca consegui, é complexo de conseguir. Não, acho que não, viu, Fábio? Oi, Opa, Luiz. desculpa, se quiser, temos uma pergunta? Eu vou interromper você um pouquinho aí. Depois que a prefeitura abriu a passagem aqui nacional aqui, esse projeto já tem pronto, o que é do prefeito Irã. Para abrir uma rua aqui, tudo asfaltado aqui, a passagem aqui, com rotatória. E agora os caminhões estão passando por aqui, desafogou o trânsito na Vila Máxima. Que agora temos que A abrir rua está passando temporariamente. tudo né, aqui, que fechou já o pontilhão, passando abriu. para caminhão. Eu acho que é muito importante essa obra, é muito necessária, viu, senhor Luiz, cara? Eu acho que é muito importante, né? E tem que ser feita, e parece que agora a gente ouviu alguns comentários que a prefeita realmente já aderiu à ideia e vai determinar que se finalize a Vai obra lá. organizar todo aquele Vai organizar pedaço aquele ali, né? pedaço lá. Tanto a rua lá de que entra pra vila, quanto essa passagem. Ali ficaria
É um trajeto muito importante. Não, com Muito certeza. importante, seria uma Se abre importante espaço ligação enorme, ali só. para quem está desafogar na o marginal. trânsito. Muita gente vai acabar indo para a marginal de baixo e E pegar vai esse melhorar nível também lá o embaixo. caso de tráfico, de Tudo, violência. Mais uma pergunta, Luiz Carlos? Desculpa aí, fica à vontade que você vai fazer mais uma pergunta. Esse projeto que fizeram aí é um projeto muito bem feito. E eu queria saber a verba que foi liberado na época do Irã, porque não fizeram ainda. Esse negócio da CETESB mudou aí, a prefeitura, só agora, porque não mudou antes. Olha, Ok, a questão da CETESB multar era porque pega uma área de APP ali, mas isso já foi resolvido. Agora a questão da verba estar liberada para fazer o negócio, eu já não sei. Só se o Marcos Tadeu tiver alguma informação sobre isso que eu não estou sabendo. O Não que tenho eu- essa informação, o que precisaria- a gente precisaria está pedir pra ver. sabendo é que até por esse problema que teve agora no pontilhão ali de baixo, senhor, e aí teve que abrir, pelo menos temporariamente, ali essa passagem para escoar o trânsito, aí foi um dos motivos que eles perceberam realmente a importância da obra e, pelo que a gente escuta, vai determinar e vai realmente terminar, E vai ajudar bastante, fazer um bom trabalho ali, porque é necessário realmente. E isso mostra o que a gente falou do interesse da prefeita na questão de realmente da cidade, né? Porque normalmente um prefeito não quer fazer o que o outro começou, né? E ela não está preocupada com isso. É importante, então eu vou fazer. E Isso é ela, importante e ela pra nós, sempre ressaltou isso. né? O importante, que é- o que tem que ser feito, tem que ser feito. Vamos falar um pouco então aí, senão a gente vai deixar para o final, no fim acaba não falando dos coreanos, que é muito importante se tudo der Geração certo. de emprego em na relação à cidade. geração de emprego, inclusive Direta e desenvolvimento da cidade. A cidade, ela cresce, ela... Sim. Vem uma nova cultura também, Uma né? nova As cultura, pessoas vão exatamente. poder interagir com uma outra forma de pensar. Eu estava vendo um outra documentário língua, da né? Coreia, um programa, não é um documentário, foi um programa feito na Coreia. A Coreia desenvolveu assim absurdamente. Principalmente a Coreia do Sul, que a do Norte já é mais... Eu estava estudando. Na verdade, é uma das maiores com potências esse hoje, né? envolvimento, assim, eu estava estudando. Na década de 70, em que o Brasil vivia aquela ditadura, 70, meados de 80, os índices da Coreia com o Brasil eram muito parecidos e o Brasil ainda é um país mais desenvolvido que a Coreia. Nossa. Então você vê que em menos de 30 anos eles passaram a ser, se não a terceira maior potência mundial hoje. Né? É um absurdo. Não A Coreia do só Sul, a Coreia do Norte é muito radical. É separado, mas são países separados, né? A gente diz que é Então, separado mesmo, não tem... E qual foi, né? Qual foi, ao nosso ver e a gente convivendo com eles? Aí eu quero que o Marcos fale mais, mas só para não perder a oportunidade. Qual foi o mote desse desenvolvimento? A educação. E eu estudando essa reportagem, lá, por exemplo, as pessoas são paradas na rua para tirar foto, para pedir uma selfie, não são jogadores de futebol, sem demérito a nenhuma profissão, né? Os grandes artistas, músicos, não. A pessoa mais influente hoje na Coreia do Sul é um professor de matemática. Ele é o mais reconhecido pela população. Olha só. Quer dizer, olha que grandeza, né? Oh. Você entendeu? Se a gente parar para pensar... Já são professor aqui no Brasil. Você entendeu? Então, até nisso, esse envolvimento com a Coreia está me ensinando a ser um ser humano melhor, a olhar melhor as coisas, a dar mais valor à educação, você entendeu? O Marcos Silvério teve lá, Marcos? Tive. Isso. E assim, o 2010. impacto que você teve, assim, né? A visão é uma visão, um país muito... Ah, cara, país super Desenvolvido. organizado. Eu achei engraçado assim, o trânsito deles na minha cabeça é maluco, cara. Eu não entendia aquela movimentação de trânsito, mas o trânsito flui perfeitamente. Muito movimentado? Não existe uma sujeira na rua, não existe nada. A cultura é totalmente diferente. O respeito que eles têm pelo mais velho é absurdo, porque o mais velho tem experiência para passar, você tem que escutar o mais velho. Então, vou falar para você, eu tive um amigo meu que morou no Japão, ele dizia que sofria um pouco de recriminação, né? O Japão tem um pouco recrimina um pouco o brasileiro. E na Coreia não, cara. Na Coreia eu entrava... Eles aceitam bem, Nossa, eu entrava numa loja, eu era tratado que nem eles. Os caras paravam para tirar foto comigo. Uma coisa absurda. Eles gostam muito de brasileiro lá, respeitam muito a gente. Então, a cultura coreana é outra razão, cara. É outro sentido, é totalmente diferente. Como o Dr. Marcos Tadeu falou a respeito da educação ter levantado. Hoje, o sistema educacional mais reconhecido no mundo é o da Finlândia e o da Coreia. São os dois tops, cada um numa linha, mas são os dois mais avançados. E é realmente isso que o doutor falou. Eles, por meio da educação,
Na escola, começaram no primário, na crechinha, indo, que é o que desenvolveu o país. Conseguiu alcançar hoje o que a Coreia tem, sendo uma das maiores potências mundiais, né? E a gente espera uma invasão coreana em Itapetininga. Esperamos. Nós sonhamos muito que nem com isso. a gente está correndo atrás de indústrias para vir para cá, a gente se apresentou ao consulado, trouxemos o consulado para Itapetininga, né? Como eu falei, esse é um trabalho em conjunto nosso. Até aconteceu um negócio interessante, Fábio. Nesses fóruns que a gente tem ido quase todo mês, feitos pelos coreanos, o embaixador veio, né? E nós paramos ele para pedir para tirar uma foto com ele. E aí, quando ele viu que a gente era de Itapetininga, ele falou assim: nossa, mas vocês dois são muito insistentes. Até fiquei sabendo lá em Brasília que vocês moveram o cônsul para Itapetininga. Então, assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É isso que é o ditado popular nosso aí que a gente está pensando, né? A gente está insistindo. Nós estamos batalhando, a gente está correndo, correndo, a prefeita Simone tem sido muito importante, tem sido parceira. E daí é isso que eu falei, a gente está correndo, estamos cutucando, estamos arrastando, e a prefeita está sendo receptiva com eles. Você entendeu? Isso é importante. Coisa estão analisando. Então, a gente trouxe essa última indústria que a gente trouxe agora, essa última empresa que a gente trouxe para cá, ela veio literalmente para dar uma analisada no mercado, né? Ela entrou em contato, é uma empresa agrícola, na verdade, ela trabalha com amido e com ração, tudo a ver com a exportação. Aí a gente fez o contato. Empresa... nós temos que, né, a prefeita receptiva e tal. Ponto noutra linha, cara, a cidade está receptiva, cara. O Sindicato Rural tem nos ajudado muito absurdamente. Quando eles foram embora, antes de vir esse empresário, já foi o cônsul embora, eu recebi a delegação a semana inteira, Marquinhos, manda um abraço pro sindicato. Eles adoraram. Então isso ajudou muito. Recomendaram que a gente levasse o empresário lá no jantar que eles fizeram, com a mesma comida e tanto que gostaram. Sim. Quer dizer, né? Então essas Associação comercial também. Estão tudo colaborando, toda a cidade está colaborando com a gente, né? E a prefeita, lógico que por intermédio dela, que é a autoridade maior na cidade, né? Ela que tem que ser a que vai decidir, ela está receptiva, ela está gostando da ideia, ela está ajudando, está correndo atrás, vai também, vem nas reuniões. Quer dizer, o próprio empresário olhou para ela assim no dia, na hora que a gente chegou lá na empresa, ela olhou assim: mas a prefeita vai acompanhar a gente? Vocês vão nos acompanhar? Eu falei: vamos. Ele ficou tipo, peraí, porque isso é bom para a cidade. Tanto é entendeu? que eles já têm, hoje essa empresa que veio é a maior indústria de ração e de aminoácidos do mundo. E eles têm uma primeira unidade em Piracicaba já há 10 anos. E pasmem, há 10 anos atrás ela veio para Itapetininga. Não conseguiu ficar aqui, abriu em Piracicaba. Mas agora... Isso ele falou declaradamente pra gente. Agora é quase definitivo? Não, porque é o seguinte, na verdade eles têm processo que eles estão querendo expandir. Não é tão simples também. Não é tão simples. Para você imaginar, outra cidade já propôs áreas, já propôs outras coisas para ele. Algumas cidades têm propostas muito melhores do que a nossa, tá? Mas a vantagem nossa é o seguinte: o contato que nós temos com eles, com os coreanos, e eles são super... Localização nossa é boa também. A localização é boa e a recepção que a cidade está dando. Chamamos de intervalo, a gente volta já, tá ok? Não sai daí, Telescópio volta daqui a pouquinho. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio, aqui na sua TVI. Agora, vamos ver o horário aqui, 13 horas e 41 minutos. Dá tempo de você ligar aqui ainda, 35 27 80 99, 35 27 80 99, ou pelo WhatsApp, 997840955. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, temos previsão de tempo hoje, né? Vamos ver aí como é que está o tempo em Itapetininga. Vamos lá. Hoje, terça-feira, o tempo em Itapetininga está com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura máxima é de 22 graus Celsius e a mínima é 14 graus Celsius, com vento chegando a 11 km por hora. A sensação térmica é de 20 graus Celsius.
Estamos de volta aqui com o programa Telescópio, conversando hoje com os vereadores Marcos Silvério, do PTB, Marcos Tadeu, do PSDB. Então, para finalizar aqui, né, sobre os coreanos, contato ainda, né, permanece, eles estão vindo para cá. Sim, estão vindo. Estão participando de congressos de São Paulo também, bastante, bastante. Toda vez que tem alguma coisa da cota, nós estamos lá. Tudo que envolve a Coreia e que nos convida, nós fazemos questão de lá, até para dizer, lembrem de Itapetininga. Né? E estamos conseguindo trazer, isso que importa. Né? E estamos tendo resultado. E tem outra também, que nem veio, essa empresa provavelmente virão mais 2 ainda, entendeu? Para poder conhecer a cidade. E nós estamos com a proposta, o convite de irmos para a Coreia, onde Seul está organizando com as empresas de lá, para se apresentarem para nós, para mandarem proposta para virem para cá também. Então o negócio está andando no caminho no rumo que a gente está querendo. Aliás, o nosso sonho é nessa viagem a gente levar alguém da TVI, até recomendaria que fosse Fábio, porque é importante a imprensa nossa estar presente lá, né? Vai ser um momento histórico se a gente conseguir levar uma comitiva lá. Nossa, né? aí já eu quero deixar ele pedir a sopa de gelo que nem eu pedi. Treinar, não, eu falo da história que eu fui para a Coreia, uma parte mais engraçada, cara. Aquele frio. E eu cheguei num restaurante, olhei tinha um freezer assim, mostrando as comidas, e tinha uma sopa congelada. Eu falei, deve ser uma sopa de macarrão. É quente, né, com esse frio. Pontei com o dedo, porque eu não sabia falar. O cara deu a sopa é servida com pedra de gelo. Aquele então frio, sopa, sei lá, cara, aquela sopa gelada, só pimenta. É um sorvete de macarrão. O frio do inferno que tava e eu só de camiseta. Muito diferente mesmo. Muita pimenta. Eles não usam sal, não usam só pimenta. Eu, em 10 dias, começou a cuspir sangue até dele. Tanta pimenta. Mas é isso, mas é uma cultura muito interessante, né? Mas muito receptivo. Muito sábio também. E né? muito receptivo. Muita história, né? Eu fui pra lá, eu tô com 45. Eu tinha, em 2010, né? Eu tava com 30 e poucos anos. Aí, o presidente da federação me tratava como se você mandasse seu filho na minha casa. Manda seu filho pra mim de 10 anos. O jeito que eu vou tratar ele é o jeito que me tratavam lá na Coreia. O cara não deixava você ir na rua sozinho. Não, você não pode, não vai fazer isso. Tá aqui a comida pra você, só faltava dar no prato pra mim dar na boca. Tratavam super bem, eles são muito receptivos, cara. Muito. Absurdamente. Minha filha foi convidada para ir para a Coreia. Eu não deixei agora porque ela ainda está terminando o curso técnico dela. Provavelmente em janeiro eu acerte para ela ir para a Coreia. E assim, aquela coisa de pai, eu tenho medo de mandar porque eu não sei. Não, eu não tenho medo nenhum. Para a Coreia eu mando ela de olho fechado, que eu sei que vão receber bem ela lá. Muito bom. Bom, tem umas perguntas aqui, ó. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se já está vigorando a lei para não soltar fogos de artifício. Obrigado, sou a Ana, do bairro da Vila Regina. Já está vigorando, sim. E o que eu tenho percebido em alguns comentários no Face é que realmente ainda estão soltando bastante rojão na cidade, né? Até bastante, não, acho que diminuiu muito, né? Acabou, mas ainda estão. Até no jogo do Corinthians não é fácil controlar. Não é isso que eu digo, a fiscalização é difícil, né? Ela é mais fácil quando você tem algumas festas que você sabe que pode acontecer e aí você tem a precaução para que não aconteça, do que tirar aquela cultura, né? Realmente o cara, né? Mas tá valendo. E assim, nós não podemos só pensar assim, mas alguns, né, pensam assim, nós não vamos fazer a lei porque não tem como fiscalizar. Mas quando não tem a lei, se você se deparar com uma situação, você não pode punir. Então é melhor que tenha a lei, Fábio, que mesmo que você surpreenda, não por uma fiscalização, mas até pelo acaso, mas no acaso você tem a lei para punir também, né? Então é importante a gente fazer a nossa parte. Nós não podemos só pensar em mas não vai fiscalizar, não. A fiscalização não é nossa, a nossa função é fazer a lei, né? E a gente espera que as pessoas se conscientizem, né? Na realidade. Tem um valor de multa, não? Tem um valor de multa, sim. Eu não sei, eu não me recordaria o valor, mas é... Acima de R$1.000. Acho que é acima de R$1.000. Acima de R$1.000. É um rojãozinho caro. Bem caro, né? É verdade. Tem aqui, ó, deixa eu ver se é a mesma, não é que está aqui. Boa tarde a todos, gostaria de saber por que 104, se não me engano, comissionados tem que ter gente de confiança dela, mas tudo isso entrar com salários altos. Por que não valoriza os funcionários com salários dignos? O SAMU terceirizado
porque se temos motoristas sem carro para exercer a função. Acho que é desperdício de salário. Precisamos que todos vocês briguem por nós. Obrigado, Camila Aires. Quero comentar. Eu acho que você fala bem aquilo que eu comentei. Se você assistiu o programa desde o começo, bem o que eu comentei antes. Eu acho que realmente é uma oportunidade histórica agora da gente valorizar os funcionários públicos municipais e, com isso, até economizar dinheiro público e prestar um serviço melhor. Mas depende do debate que vai vir para frente. A minha posição, a posição do vereador Marcos Silvério é muito clara em relação a isso, então a gente já está tranquilo e você pode contar com as nossas vozes. Ganhando ou perdendo, vai ser isso que nós vamos falar na Câmara Municipal. Um exemplo só completar da terceirização, né, que tem tudo a ver com isso de valorizar o funcionário público. Eu recebi uma reclamação da escola Zarif, lá de um professor, que ele dá aula de educação física, ele dá aula com as crianças no pátio, e ele falou que está com um problema sério com pomba, literalmente cagando para tudo quanto é lado, né? A frase literal de se falar é essa. E daí agora a terceirizada que faz a limpeza falou que só pode fazer a limpeza uma vez por semana. Daí ele falou assim, eu faço o que o resto da semana? Não deixo a criançada rolar, brincar? Educação física. E ainda para ajudar tem ele mandou a foto para mim, tem aquele andaime montado lá, que uma vez por semana aparece alguém subir lá para espantar a pomba e fica ali correndo o risco das crianças se machucarem. Você entendeu? Por quê? Porque é uma terceirizada e não tem ninguém cobra, sei lá o que vai ser feito com isso. Até preciso fazer um requerimento pedindo para ver isso. Tem mais uma, boa tarde. Falando da Ângela Hart, um abraço para a Ângela. Boa tarde, esses são realmente vereadores atuantes. E detalhe, não são oposição. É isso aí. Já falamos sobre isso. É bem isso mesmo, Ângela. Obrigado, desculpe eu não ter dado nome aos bois na hora que eu falei do escrito lá. Realmente foi você que colocou. Eu lembro que eu até escrevi com você discutiu comigo depois. Bom, mas é isso mesmo. Outra polêmica. Obrigado, Ângela, pela participação. É uma grande amiga, hein? Muito bom, Ângela. Forte abraço. Outra polêmica também aqui, né? Inclusive está até no Correio da Tapetininga, tem a Correio, tem a Folha também, Tapetininga do meu lado aqui, sobre, que vai ser discutido, inclusive em agosto, né? Sobre o comércio. Fechar às 14 horas, no sábado. Você tem oposição? Vocês têm oposição em relação a isso? Já ou... Você começa... Não, eu posso dizer o seguinte, Fábio, a primeira propositura sobre isso foi minha, né? E ficou lá quietinha, aí o vereador PH fez um requerimento e reacendeu tudo isso. Aí que eu digo que a diferença do ser humano, que eu acho que a gente tem capacidade de entender, interpretar e mudar se necessário. Hoje, eu acho que esse debate corre um sério risco de ser levado à frente, porque nós podemos gerar desemprego e o desemprego vai ser grande. Nós temos que tentar achar um meio termo, porque o trabalhador também tem o seu direito a descanso, a gente sabe disso. Mas, acima de tudo, o que eu ainda briguei muito na Câmara Municipal em relação a isso, nós estamos aí em vias de aprovar ou não uma reforma trabalhista, que, se aprovada, vai mexer em tudo, em toda essa relação. Então, por que promover e criar expectativas e esperanças que logo em seguida vão ser, vamos dizer assim, destruídas por tudo aquilo que a lei trabalhista vai dizer? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade e a gente não pode fazer a política pela politicagem. Então, a minha proposta, briguei muito, acho que nós temos assim, um debate dos mais difíceis. Quente. Né? E às vezes a gente até é mal educado em certas horas, né? Mas assim, enquanto não se resolver a situação nacional, enquanto não se restabelecer quais serão os direitos e os deveres de cada um nesse polo, né, é que eu acho que a gente não pode discutir. Hoje, a gente não pode pensar em fazer um debate com uma legislação que vai, acima de tudo, vai mudar tudo, né, Fábio? Então, eu acho desnecessário e, assim, o pior é gerar esperanças ou desesperanças numa situação que nós não vamos conseguir mudar de fato e que não vai acontecer. E no Facebook já deu Nossa, bate-papos calorados ali já. Inclusive o pessoal aqui do Sindicato Patronal é contra. Na verdade foi o seguinte, quando o Dr. Marcos Tadeu fez um comentário lá comigo, que estava vendo essa ideia, eu peguei e desci a Campos Sales conversando com os funcionários. A maioria achou boa a ideia, não todos, mas a maioria. Depois que deu o problema, eu acabei conversando com os empresários, o cara falou,
Aí são os dois lados da visão. É um negócio muito difícil, cara, porque que nem o que o empresário fala, uma das reclamações de uma das lojas, foi assim, Marquinho, eu tenho boa parte da minha venda acontece no sábado, porque é o dia que as cidades e vizinhas vêm visitar Itapetininga. Entendeu? Eu vendo muito para fora. Alguns funcionários que falaram questão de comissão. Então, eu vou ser sincero para você que é um negócio bem polêmico que hoje eu, particularmente, não tenho um parecer para falar para você. Eu seria a favor ou contra. Eu acho que eu teria que sentar, estudar, conversar de novo com todo mundo. Ver vai ter, inclusive, em agosto. É um negócio bem complicado, bem complicado. Eu acho tem uma audiência dia 7 de agosto, audiência tem outro pública. detalhe, cara. Essa audiência pública também, eu já vou até antecipar a minha posição. Quem pode mudar o horário do comércio em Itapetininga é privativo da prefeitura. Nós, vereadores, tecnicamente, realmente nós somos impedidos de fazer. Me parece que a prefeita não tem interesse em mexer. E até entendo, e é muito justificada a posição dela hoje, até por tudo isso que a gente já debateu. Então, eu acho fora, que também é complexo, né? Eu acho assim, que essa audiência pública ela só pode acontecer com pelo menos aparar as arestas e ter uma certa oportunidade de um debate que pode se concretizar, pode acontecer no caso concreto. Senão é mobilizar várias pessoas de ideologias e interesses muito conflitantes. Bastante. Vai gerar desesperança em um e vai gerar esperança em outro por um negócio que a gente já sabe de antemão que nunca vai acontecer. Então, você acha então que a audiência pública também vai causar aí um desgaste? Eu acho muito, se não tiver nenhum interesse no caso concreto. Fazer uma audiência pública em onde a gente sabe que ao final vai se tomar uma posição para um lado A ou para um lado B é um negócio. Mas se não tiver realmente nada que justifique a audiência pública, é fazer na minha opinião, é jogar, até porque os polos também não são, além de ser conflitantes, na balança de poder, há uma desproporcionalidade grande. Não pense que os funcionários que são a favor vão comparecer lá e do outro lado estar enfrentando seus patrões. Olha que situação. Exatamente. Você entendeu? Então a gente tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado. Eu sou contra essa audiência pública da maneira que querem fazer, com o argumento de que já tinha sido aprovado e nós vamos marcar uma data para fazer. Não, acho que antes de tudo tem que ter responsabilidade no que vai fazer. Existe um plano concreto de mudança, existe no estudo por parte das pessoas que podem fazer esse plano, existe estudo nesse sentido, então vamos debater. Não existe, tudo vai ficar como era antes. Ou como é agora, né? Vamos dizer, então não tem por que fazer. E pensando até, um dos argumentos que me convenceu, é assim, não é proibido, Fábio, o comerciante de fechar o seu estabelecimento. Cada um tem o seu... É permitido que ele fique até mais tarde. Então pense, isso até, eu gostaria até de antemão falar que quem me alertou nesse sentido foi a secretária, a Valquíria, e ela tem razão nesse sentido. Se eu componho com os meus colaboradores e acho que naquele momento não é interessante, nós vamos fechar mais cedo, simplesmente fecho. Agora, quem como quer... muitos fazem. E quem não quer, vai até o horário permitido. Aliás, tem quem advogue hoje que se você estender o comércio, não abrir, tem gente que pensa, se eu não abrir um determinado horário de manhã e estender até 8 horas da tarde, eu vendo mais. A padaria São João, porque eu moro na frente, eu vejo, ela tem muito mais fluxo de pessoas no período noturno do que no de dia. E o ticket, eu não tenho conhecimento, se não converso com eles, mas eu tenho essa certeza, assim, essa convicção de ver. O cara que vai de manhã ou vai à tarde, ele compra um pão, um leite, o ticket é baixo. O cara que vai à noite é uma pizza, um lanche, entendeu? O ticket é maior. Então, eles acharam um nicho de mercado diferente. E as grandes lojas, como é que ficaria? Essas megas lojas aí? Na realidade, por isso que é outra coisa que eu também, quando eu propus isso, né, eu pensei nisso e cheguei a formalizar isso, eu errei. Na realidade, quem manda são os acordos coletivos. E todas essas grandes empresas já têm acordo coletivo nos seus sindicatos. Então, muito provavelmente a gente não consiga, porque eles vão conseguir uma ordem judicial e vão continuar trabalhando. E fora disso, ainda vem uma legislação trabalhista que vai poder... E sem entrar no mérito se a legislação trabalhista é boa ou ruim, eu não vou entrar no mérito, né? Mas se ela passar do jeito que está sendo proposto, eu vou poder contratar por hora.
Quer dizer, quem quer trabalhar no sábado após a 1 até 5 horas da tarde? Então eu vou pagar 4 horas para você e trabalha o colaborador que quiser. Então esse debate vai desgastar a sociedade, vai nos desgastar e vai levar o nada a lugar nenhum. Ponto, claro, essa é a minha opinião. Temos mais um intervalo, é isso? Mais um intervalo, a gente volta para finalizar aqui. Pode ser? Vamos lá? A gente volta já com mais Telescópio e daí a gente finaliza aqui com o Marcos Tadeu e com o Marcos Silvério. Vamos lá. Apoio Cultural, Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta aqui na fase final do programa Telescópio de hoje. Conversamos aqui, um bate-papo bom aqui com o Marcos Silvério, vereador pelo PTB, e o Marcos Tadeu pelo PSDB. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Eu posso dar uma cortada no você? Claro. Dá um minutinho para mim, para falar não do Marcos Silvério vereador, sim do Marcos Silvério mestre em Rapkido. Tem que aproveitar a oportunidade aqui. Eu ia perguntar, inclusive, do evento que teve, foi muito bom, né? Com a capoeira. Teve o evento agora do Negão também, da capoeira. O Negão, figuraço, coitado, suou a camisa de verdade para conseguir trazer o mestre camisa para Itapetininga. O cara merece todo o crédito, porque ele batalhou mesmo, coitado, chegou a ficar dias sem dormir aí. Aí ele ainda quis competir para poder mostrar a luta dele para os alunos. Aí o mestre camisa acabou dando uma brecada nele lá. Mas ele fez a primeira luta, acabou quebrando a mão. E é tão bonito. Aí ele queria lutar de novo, deu mais camisa e falou, não, você fica de fora, você não vai lutar. Mas é uma arte tão bonita. E o Brasil se adaptou muito, né, com a capoeira. Na verdade é brasileira, né? Mas teve influências então, africanas, não? Não, na verdade é assim. Os africanos escravos que vieram trazidos ao Brasil criaram a capoeira aqui no Brasil. Foi criado aqui mesmo, então. Na África não tem capoeira. Cultura. Quem está empurrando a capoeira para dentro da África hoje é o mestre camisa. Foi o primeiro inovador de colocar para lá. Então é totalmente brasileira. Totalmente brasileira. Só que foi feita pelos escravos. Como o samba também, né? Você entendeu? Então é muito legal você ver a história. E outra, quando você vê o pessoal lá, pô, cara, é legal pra caramba. Os caras dão uns pulos malucos, Roberto. Mas deixa eu falar do Rapkido, que foi o seguinte, esses dias atrás teve um evento grande lá em São Paulo, do Rapkido, foi um festival, juntou foram 6 estados participaram, mais de 30 academias, e a nossa academia, porque não era competição, era um festival, são apresentações que fazem, e a nossa academia foi homenageada, inclusive recebemos um troféu em homenagem ao trabalho que a gente faz. E foi muito bonito. Queria parabenizar todos os alunos que tiveram presentes, que puderam acompanhar a gente, né? Inclusive foi muito engraçado porque lá tem um cara chamado Carlão. O Carlão, ele é perito em terapia, ele é acupunturista, mas o cara, eu falo para ele, Carlão, esse cara é monstro. E meu pai, você sabe que tá com problema no joelho e tal, faz muito tempo que ele anda com dor no joelho, tava andando com a bengala e tal, que ele não tá indo treinar na academia, já faz praticamente 1 ano que ele não consegue passar dor. O Carlão com 2 agulhas colocou no braço do meu pai subiu no tatame e fez uma apresentação. Então, mas foi muito legal. Até meu pai fez a apresentação que fazia tempo que ele não fazia. Foi muito legal, foi muito bom mesmo. Todos e você continua dando suas aulas lá na academia? Você percebe que eu dei uma engordadinha porque eu diminuí a quantidade de treino, porque eu treinava uma média de 5 horas por dia e agora estou treinando muito pouco, cara. Mas até estou me acertando para mim poder voltar a treinar. O pessoal que já é vereador mais experiente, eles já conseguiram adequar a vida pessoal deles à vida de vereador. E como eu estou entrando agora eu estou tentando me adaptar, então é difícil, estou o dia inteiro como vereador, está na rua, vou fazer um trabalho, é como vereador, porque o cara já te chama, é difícil organizar. Mas eu estou tentando me organizar e voltar ao meu treinamento, porque eu não posso parar, né? Rapkido não para, a academia está funcionando, tem o faixa preta que me ajuda, minha esposa, minha filha, tem meu outro aluno que tem academia lá no Francisco Vale, então continua firme, forte. Firme. E na delegacia lá, Itapetininga, como é que tá? Os índices aí? Itapetininga, ela ainda é uma cidade, graças a Deus, muito tranquila quando comparada às cidades do mesmo porte, né? Nós somos a terceira, sempre ficamos provavelmente a terceira ou quarta cidade mais tranquila do estado quando comparados com cidades do mesmo porte de Itapetininga. E são fases, né? Tem fases que aumenta o roubo aqui, a gente vê que acontece, mas
de violência, grosso modo. Mas é bacana, Fábio, que todos os grandes casos de Itapetininga, os autores acabaram sendo identificados e presos. Vamos pegar o exemplo aí muito clássico disso. Quando assaltaram o Banco Mercantil lá, eu acho que absurdo. 99% da população não acreditou, achou que esses caras jamais seriam presos. Pela qualidade que eles fizeram, que a gente tem que reconhecer que eram profissionais, fizeram coisa de cinema, né? Coisa de cinema e tal, pela ousadia, né? E foram todos presos. E presos. Uma pergunta, doutor, eles eram da área de segurança ou não? Algum deles era? Não Você viu a maneira que o cara segurava? Na realidade era da segurança de banco, né? Segurança do banco que deu horário, porque você via que dava pra ver na filmagem que os caras sabiam portar uma arma, não era qualquer um. Essa madrugada, o pessoal nosso, da Polícia Civil nosso, foi até Mogi, eu não lembro quais outra cidade ali, e prenderam a dupla que assaltou a joalheria, andou assaltando joalheria, uns meses atrás da Polijóia. Então foram presos hoje. Quer dizer, a Polícia Militar aqui é extremamente atuante, né? Então a Guarda Municipal tem colaborado bastante. Muito. Então esse conjunto e essa somatória de esforços faz com que a gente ainda possa largar o carro, às vezes esquecer o carro. Esse aqui larga o carro aberto com o vidro aberto, nunca levaram. Quer dizer, eu já esqueci uma vez também aberto. Gente, não esqueço, viu todo dia, cara. Eu já esqueci também uma vez no shopping, mas graças a Deus não. Mas assim, a gente ainda pode ainda ir na casa do vizinho, deixar uma porta da gente aberta, ainda, né, os casos graves ainda isolados. São tão isolados que são sempre notícia, né? Você fala de um roubo hoje em São Paulo, quem sabe uma cidade, não escandaliza, nem notícia né, Fábio? A não ser que seja uma particularidade, seja num lugar diferente, alguma coisa assim. O jornalista ficou até, nossa, mas que vem para cá para trabalhar em Itapetininga, né? Ficou, nossa, mas aqui não tem tanto assunto policial, ainda bem, né? Porque ele vem de outras cidades maiores, aí, mais violentas, pode ser até cidades menores, mas... Fala, nossa, mas aqui não tem tanto factual, como chama, factual. Ainda bem. Lógico. A gente não pode querer depender, a imprensa depender de assunto policial. Essa contribuição, né, da segurança pública à cidade é um belo cartão de visita para que você ofereça a cidade a novos investidores, né? A pessoa que investe o dinheiro aqui vai trazer a família, ele quer viver num ambiente que ele tenha sossego, né? Então isso é um dos grandes argumentos que a gente tem em favor do município. Com certeza. O que pese eu que valoriza. Puxando sardinha para o nosso lado. Não, mas é verdade, valoriza com certeza. Inclusive, quando eu trouxe o cônsul para cá, uma das coisas que ele queria ver era o batalhão da Polícia Militar, conhecer a delegacia, entendeu? Eles valorizam muito isso. E sendo nossa cidade mais segura, é lógico que isso conta muito. Muito. Bom, quero agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui. Muito obrigado mesmo. Marcos Silvério, ele que é vereador pelo PTB, Marcos Tadeu pelo PSDB, né, conversaram com a gente aqui. Tem bastante pergunta ainda, eu vou passar para vocês aí do WhatsApp. A audiência foi boa do programa. Legal. E fique à vontade aí para suas considerações finais para encerrar o programa de hoje. Só agradecer a todo mundo que está aí, ao pessoal que participou e falar que meu trabalho da academia não vai parar, eu continuo, agora estou retomando, inclusive colocando horário de manhã na academia para quem se interessar. O Giovanni no centro lá também já colocou mais horários para as crianças, porque não está dando conta do horário dele normal. E como vereador, podem contar comigo, o que vocês tiverem, qualquer um da população que tiver, eu conheça ou não conheça, a porta do meu gabinete está aberta, vai lá, leva sugestão, leva ideias, dentro do possível e da coerência da questão, com certeza eu vou levar para frente, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Eu agradeço. Queria agradecer, Fábio, primeiro o convite de vocês todos, né? O seu em especial, de todos os colaboradores aqui, né? Que emprestam seu talento para essa televisão. Queria agradecer e parabenizar os patrocinadores, né? Desse programa, dessa televisão, porque ajudam a propiciar esse momento importante, né? Para a nossa comunidade, que gera informação, gera prestação de serviço. Então eles também estão de parabéns por acreditar num projeto importante como esse. Então eu queria agradecer aos patrocinadores, ao Lalo, ao Fábio, que já é nosso amigo de tanto tempo, e graças a Deus, e parabenizar e agradecer as pessoas que nos assistem agora, né? Que tomaram um pouco do seu tempo para nos ouvir, dizer que nós estamos abertos para qualquer tipo de debate,
E a gente precisa que o povo mande, né, dicas, participem com a gente, sejam os nossos olhos, Na os verdade, nossos o povo ouvidos. tem que né? participar mais da atuação da Câmara e da Prefeitura. O povo precisava estar lá dentro. cara. O sonho era Pra ver o que construir tá uma sendo Câmara feito. que as pessoas fossem lá, esse Com debate. certeza. Né? Que Existe nem essa, uma- essa questão da votação que a gente fez ontem, né? Se o povo tá lá, você tem uma outra visão do que você vai fazer. Você não vai falar à toa, entendeu? Quer dizer, tem que ver a participação, escutar o que o povo A gente quer. vê, nós temos Precisa. que pensar com o tempo criação de conselhos, né? Não os conselhos Da fixos, né? população. Mas conselho de consultoria, né? A gente tem que ouvir melhor o povo. Tudo para que a gente possa proporcionar às pessoas que moram aqui uma cidade com melhor qualidade de vida, né? Sobre maneira aos mais pobres, aos mais necessitados, os que não têm muita voz, né? Tem aquela pessoa que chega no pronto-socorro, ele se vira, ele briga, ele xinga, ele não sei o que, ele é atendido. E tem aquele coitadinho que fica lá às vezes Mal 10, sentado. 12, 13 horas mal sentado. Porque não é visível mais aos olhos da população, né? Então a gente tem que começar a pensar neles e a partir deles construir uma oportunidade mais sólida. Agradecer a Deus a oportunidade de hoje, o dia que Ele me deu de presente, né? Tentar fazer desse dia o melhor dia possível para mim e para todos aí. E parabenizar a TVI, a cidade não seria a mesma se a TVI não existisse. Vocês contribuem muito para isso, porque vocês promovem esse debate, é no debate, no diálogo que a gente constrói uma cidade melhor. Então, Vou fazer uma agradecer a pergunta, todos Valdo, aí. você indiscreta nesse momento, eu vou perguntar a você, qual que é a audiência da TVI? A audiência, programa. gente, é que não tem uma medição de audiência Vocês não aqui em Itapetininga, não existe Entendi. o Ibope. Mas a audiência se vê pelo Facebook, pelo Sim, número de sim. acesso, também pelas pessoas que comentam. Né, Hoje, na rua. quantas casas têm acesso a... Você tinha que ter levantamento com a NET, mas Não é tem, mais não de... Pela que a NET passou a última vez para mim, mas faz um tempinho já, acho que é mais de 30 mil casas. Ah, legal. Não, e Isso é hoje legal. com a transmissão ao vivo, Não, você né, tem a assiste transmissão ao pelo vivo celular, também. né? Eu mesmo, quando Mas a assisto, eu não medição- assisto pela TV, eu assisto Porque a pela medição de internet. audiência são nas grandes cidades Né? mesmo. Aqui a imprensa... Inclusive, muitas vezes que eu tô falando com você aqui, o Márcio Simas está lá em Brasília acompanhando a gente e o meu aluno, o Douglas, está estudando lá nos Estados Unidos acompanhando agora a dá gente. para ter acesso a qualquer lugar do mundo. Então tem, né, não, é o que eu quis dizer assim, realmente tem né, o que Mas acontece. medição de audiência, o Ibope... É muito difícil. só realiza não é nem em todo o país, é As grandes São cidades Paulo, só, Rio de né, Janeiro... grandes centros, né? Não, e Aí outro você tem difícil uma também, ideia. porque o Grande falou, tem uma grande visualização pela internet, né? Muito. É por Mas aí que a gente muita gente mede. qual é acompanha. o diferencial da TVI? Primeiro que ela leva a nossa verdade para o povo daqui. Fala a nossa língua. Constrói a nossa história. Né? Por isso que eu acho muito bacana e mais uma vez parabenizar os comerciantes, os empresários que apoiam. investem aqui. É, preciso. Porque uma população desinformada, ela pode ser levada a qualquer canto, né? E uma população, ao contrário, bem informada, ela sempre vai ter informação suficiente para participar do debate. E é isso que vocês fazem, vocês melhoram, Importantíssimo. equilibram o debate, qualificam o debate e nos qualificam, né, enquanto agente público e construir a história de Itapetininga. Na página da vida de Itapetininga tem que ter um capítulo muito especial para a TVI. E quando eu falo para a TVI, eu não falo eu falo das pessoas que trabalham na TVI. De você, dele que cuida da câmera, do menino que está editando, do que está triando no telefone. E quantas pessoas de que todos passaram eles por aí, aqui né? foram, né, para outras, Sim, né, exatamente. emissoras também, Sim. começaram aqui, né, com a TVI. Agradecer também aos apoiadores, principalmente aqui do Isso que o Telescópio, Marcelo Bolsa comentou, né, Creto, que Camargo, importantíssimo o pessoal que para tá os apoiando, patrocinadores também. que precisa né? apoiar mesmo. Tem E que aqui, apoiar. e tem um mérito aqui, né, porque eu tô trabalhando aqui, mas tem um mérito que a pessoa pode participar. É raro isso em emissora de televisão. Não, é a pessoa verdadeiro. pode ligar e... É uma televisão que não tem medo da verdade. E o que a gente vê é que vocês melhoraram muito o nível técnico, né? Quer dizer, investiram na cidade para que o povo assista melhor, né? Hoje tem esse link ao vivo que é um negócio fantástico, porque televisões às vezes de porte grande não tem. Ok. Mas já estouramos tudo aí, o Lalo deve estar. Muito obrigado. arrancando o resto do cabelo dele lá. O papo foi muito bom. Obrigado pela audiência. Valeu. Amanhã estamos de volta com mais um Telescópio. Tchau, tchau. Até amanhã. Apoio Cultural
Bolsacreto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.